Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos tratar de um tema sensível, urgente e que está diretamente ligado à proteção da infância, a exposição precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais, muitas vezes de forma sexualizada, adultizada ou exploratória, em nome de curtidas, engajamento e até lucro. Nos últimos meses, ganhou força na mídia nacional a denúncia feita por Felca, um influenciador digital que expôs casos de adultização e exploração infantil em redes sociais. Esse vídeo viralizou, despertou reações no Congresso, motivou a criação de cerca de 32 projetos de lei na Câmara e até mobilizou senadores a propor CPI contra essas práticas. Sua denúncia foi essencial para acelerar o debate público e pressionar por regulamentações mais rígidas, culminando na aprovação da Lei 15.211 de 2025. A sociedade mudou a forma de comunicar também, mas a criança continua sendo sujeito de direitos e, mais do que nunca, precisa ser protegida do excesso de exposição e da erotização precoce. Com a recente aprovação da Lei 15.211, o Brasil dá um passo importante no combate à adultização digital da infância. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para conversar sobre esse tema, recebo a doutora Josalice Nunes de Carvalho Costa, promotora de Justiça do Piauí, especialista em Direito Constitucional e que trabalha na área da infância há 15 anos. Ela vem acompanhando de perto essas transformações e o impacto real na vida das crianças. Doutora Josalice, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Família na Real. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos sentar. Muito feliz que a senhora pôde comparecer, pôde vir aqui ao Família. Agradeço imensamente aqui a sua participação e disponibilidade. Imagino o quanto sua agenda deve ser corrida. A gente sabe que o tempo hoje é difícil, mas queria agradecer, ainda mais para vir falar sobre um tema tão importante para a sociedade. Mais uma vez, eu que agradeço o convite para a gente estar falando desse tema que realmente despertou o interesse do público e do Congresso Nacional após essa postagem do Felca, né? Até parece que tudo isso estava adormecido. Sim, aí a senhora vai explicar melhor sobre isso, né? Que já existia, como a gente conversava aqui nos bastidores. Mas, doutora Josalice, a gente tem ouvido muito esse termo, adultização. Então, eu queria exatamente começar perguntando o que exatamente configura a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais, porque a gente sabe que são inúmeras as condutas e a gente quer conversar e esclarecer, porque o nosso objetivo maior aqui no Família na Real é trazer essa informação de forma clara, de forma bastante leve também, apesar do tema sensível, para a sociedade, para que ela possa conhecer melhor seus direitos e prevenir-se em diversas situações. Na verdade, eu falo de adultização da criança e do adolescente quando eu apresento estas pessoas fora do contexto da idade, da faixa etária que elas estão. Seja através de roupas, de danças, de apresentações que demonstrem que aquela criança ou aquele adolescente está se comportando como um adulto. Certo. E aí, doutora, tem questão, às vezes, do traje que a criança é colocada na rede social, Exatamente. Questão do excesso de maquiagem, né? Então, eu queria que você explicasse melhor para as pessoas entenderem. É muito importante. Tudo que foge ali aquele padrão Sim. da idade da criança, né? Que hoje é adolescente, até 12 anos, para que a sociedade saiba, não é isso, doutora? Exatamente. A criança ela é considerada a pessoa de até 12 anos incompletos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa definição é muito própria do Brasil, né? Já que em outras legislações eles tendem a fundir o tempo de criança e adolescente em apenas um período de criança, né?
Mas fato é que quando a gente expõe as nossas crianças ou os nossos adolescentes com roupas próprias de adulto, com gestos próprios de adulto, com condutas próprias de adulto, que não fazem parte do universo da criança, daquela faixa etária que ela pertence, né? Que é aquele momento de desenvolvimento do ser, de ludicidade, de cuidado com a questão psicológica da criança, cuidado com o desenvolvimento dela, né? Inclusive, existem vários estudos a respeito disso, né? Que principalmente na primeira infância nós temos que ter muito cuidado com essa questão dos estímulos afetivos, né? Precisa ser um afeto genuíno e nada, digamos assim, transvertido de afeto, mas que signifique outra coisa, né? Então nós precisamos nos atentar para a faixa etária dessas pessoas que estão em desenvolvimento e que têm o desenvolvimento comprometido quando eles são direcionados para uma faixa etária que não corresponde a deles. Doutora, e eu acho importante a gente esclarecer aqui, quando essa conduta ela configura um crime, quando essa conduta ela configura ali apenas uma conduta inadequada do ponto de vista social, moral, porque muitas vezes, doutora, a gente vê mãezinhas ali que de uma forma sem maldade, elas querem compartilhar até a sua vida de maternidade, a sua rotina diária e acabam ali expondo seus filhos, tirando foto, que a gente também sabe que isso, a gente tem que ter cuidado em relação a essa exposição dessa criança, porque, enfim, né, uma criança, ela não tem ali como dizer eu quero estar aqui, eu quero me expor dessa forma e acaba que a mãe, ou quando essa conduta de fato, ela configura um crime. De fato, na verdade, a criança muitas vezes nem sabe que está sendo exposta, né? Ela vai descobrir isso numa outra etapa da vida, né? E causando, digamos assim, prejuízos para o desenvolvimento dela. A conduta, na nossa legislação, ela é considerada um crime quando há uma tipificação legal, ou seja, a lei precisa prever que ela é um crime punível com a pena de detenção ou reclusão, né? Às vezes nós temos as situações de contravenções, que são crimes também, pequenos crimes, né? São passíveis também de aplicações e sanções de multa na área penal, né? Mas existem aquelas condutas que não estão previstas como crime, mas que podem causar prejuízos à criança, seja socialmente, seja da forma psicologicamente, que vai causar constrangimento a essa criança. Então, assim, é muito bom que a gente pare, antes de postar alguma coisa, pense, será que no futuro isso não vai ser constrangedor para essa criança? Hoje ela pode não perceber isso, mas amanhã ou depois eu não posso estar causando um problema para o meu filho. Muitas vezes a criança ela pode ser apresentada de uma forma ridicularizada, né? Sim. Ou mostrando partes do corpo que não é próprio da faixa etária infantil, né? Então, assim, a gente tem sempre que fazer esse crivo, né? De que, será que no futuro isso não pode causar um problema para o meu filho? E outra questão muito importante também é que, mesmo que eu entenda que não vai causar um constrangimento para o meu filho no futuro, será que essas cenas não podem ser manipuladas e utilizadas por outras pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu? Gravíssimo, né? E deturpar, utilizando a inteligência artificial, utilizando formas de modificar esses conteúdos e apresentá-los com o rosto do seu filho. Então, assim, eu sei que muita gente gosta de postar realmente, até porque os filhos da gente são, assim, o nosso xodó, né? A gente tem muito orgulho deles desde pequenininhos. A gente quer estar sempre apresentando para um colega, para outro, para todo mundo, mostrando, mas a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. É um ambiente imenso, que a gente não tem
dimensão das fronteiras. Inclusive, né? tem sido muito comum essa prática de Exatamente. alteração da imagem, de vídeos, com a inteligência cada vez mais aí, doutora, só que a gente vê são variações, né, de inteligências artificiais. Exatamente. Seja a nível de imagem, como a nível de textos, enfim, né, como a gente sabe. E cada dia se aperfeiçoa mais. Aquilo que hoje a gente detecta imediatamente que é inteligência artificial, amanhã ou depois a gente não vai detectar mais. Né? Já houve um prejuízo imenso. Imenso, não exatamente. Volta por muitas vezes, não é isso, doutora? Isso. Doutora, aproveitando que nós falamos sobre crime, né? A gente sabe que essa questão do digital hoje é muito nova, então muitas coisas e muitas questões no digital estão sendo regulamentadas, né, como foi o caso dessa lei. Mas essas condutas hoje, elas são tipificadas, por exemplo, no ECA, Estatuto da Criança. Queria que você esclarecesse um pouco para a nossa sociedade qual é a lei hoje que trata desse assunto, ou se existe uma interpretação conforme ou analógica com o comportamento e a tipificação de um outro crime, né? A nossa lei mais utilizada para crimes é o Código Penal. Certo. No entanto, nós temos várias legislações esparsas e o Estatuto da Criança e Adolescente é uma, né, que prevê tipos penais esparsos relativos a situações que não foram contempladas pelo Código Penal. Sim. Então, a exemplo deste caso, muitas coisas podem ser enquadradas no Código Penal e algumas outras no Estatuto da Criança e do Adolescente ou de qualquer uma outra legislação que tenha havido posteriormente ou modificando os dispositivos do ECA ou trazendo novas informações e novos tipos penais. É o que tem acontecido, né? Essa construção. Exatamente. Dessa legislação digital. Aliado a isso, a gente tem as interpretações jurisprudenciais, a gente tem passos sendo dados, né? Sim. Através do Poder Judiciário, a questão do estupro virtual, né? Eu pergunto, doutora, porque é claro que a gente não tem intenção aqui de entrar de uma forma técnica, sim, mas o que a gente quer, porque o que a gente escuta muito, digital é terra sem lei, a gente escuta muito isso, e de fato, essa necessidade dessa regulamentação, ela tem sido premente exatamente por questões como a que o FELCA denunciou. Exatamente. Não é? Na verdade, nós temos uma vasta legislação, mas ela foi concebida num período em que nós não tínhamos uma internet, né? Ou se tínhamos, já não corresponde à realidade da internet hoje. Nós fomos crescendo em inovações tecnológicas e a nossa legislação não acompanhou. Então, fica muito difícil até de você entender os termos técnicos que são necessários do conhecimento para entender como essa tecnologia funciona. Então, assim, é preciso que nós tenhamos uma legislação mais específica. Eu digo que a 15.211 é muito bem-vinda, né? Ela veio num momento de um direito simbólico, né? Em razão de um caso denunciado ou de casos denunciados por uma pessoa que é esse influencer, mas nós temos muito ainda a avançar, principalmente na seara penal. Doutora, e eu gostaria exatamente de expor aqui, queria pedir à produção para colocar um trecho do vídeo do FELCA, que ele Sim. denunciou esses casos, né, que foi aí uma motivação maior, como a gente conversou. O abuso deixa marcas para sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso para sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada.
degenerada, que pode levar em muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. E aí, doutora, assim, foi muito chocante esse vídeo dele, né? Esse e outros que ele comentou de forma maior, né? Enfim, a gente queria trazer só um trecho, porque ele trouxe aí exatamente esses riscos, alguns desses riscos que a senhora já vinha comentando aqui, em relação às crianças e adolescentes ao serem expostas dessa forma, não é isso? Exatamente. E aqui ele fala de uma forma geral, não só aquelas crianças expostas, mas isso serve também para aquelas crianças que sofreram abuso na infância, na adolescência. Muitas vezes elas não sabem que estão sofrendo o abuso, sim, porque aquilo vem de alguém muito próximo e ela confia, né? E isso deixa marcas para toda a vida. Deixa marcas a ponto da criança confundir o afeto com carícias sexuais, né? Ela se torna até um adulto inconveniente. Muitas vezes ela reproduz isso enquanto adulto, adolescente, às vezes criança também. Então, assim, são coisas que, por mais que se tente através das terapias, dos acompanhamentos, algumas pessoas não respondem de forma, digamos assim, a contento. O trauma fica de uma forma que aquilo abala e vai terminar ou no suicídio, numa automutilação, numa pessoa que está sofrendo com problemas psicológicos, psiquiátricos, né? E vai passar a vida inteira tentando trabalhar essas situações. Danos irreparáveis. Danos irreparáveis, exatamente. Doutora Jocelice, ele tocou também num ponto que a gente tem visto, a perfis ou influenciadores mirins, que mesmo com o consentimento dos pais, eles estão violando direitos. Que a gente vê mais, não é? Claro. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que a lei diz sobre essa questão. É interessante a gente falar isso, porque às vezes a gente interpreta o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma lei que só protege, e fala isso quem não conhece o Estatuto, né? Porque ela protege, principalmente protege, mas ela também chama a atenção dessas crianças de alguma forma. E entre as medidas, as situações de riscos caracterizadas, existem aquelas em que a própria criança se coloca, o próprio adolescente se coloca, por não ter a maturidade suficiente para entender que é uma situação de risco e de vulnerabilidade. Então, assim, a gente precisa estar sempre atento aos nossos filhos. As escolas têm um papel fundamental, porque muitas vezes esse trabalho de exploração da criança e do adolescente, de abuso, ela é feita dentro de casa, e se a gente relegar somente a dentro de casa, a atenção, muitos deles não vão ser noticiados, não vão ser acompanhados. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a criança, muitas vezes, ela é ciente de que está fazendo algo, acha que é normal e não é, e se coloca numa situação de violação dos seus próprios direitos. Exatamente, doutora, e a senhora tocou num ponto importantíssimo, porque nós tivemos recentemente a questão da proibição do uso de celulares nas escolas, porém isso não é suficiente, não é isso, doutora? Tem que haver muito além disso. Existe uma necessidade muito grande, doutora, da gente estar revisitando esses assuntos diariamente. A escola, ela tem um papel, ela é um ator fundamental, né, na educação. A educação hoje, ela não é só aquela educação
digamos assim, básica, né? A escola precisa tocar em temas que estão aí na sociedade, que muitas vezes crianças e adolescentes não têm acesso. Exato. Ou quando têm acesso, eles têm esse acesso de forma distorcida. Ou até entre eles próprios. Então, daí é importante da conscientização, de palestras, de eventos, de profissionais que possam despertar, trazer esses temas de forma natural mesmo nas escolas, porque é o que elas vivem no dia a dia. Doutora, a criança, o adolescente, ele dorme, acorda com o celular na mão, como nós adultos, né? Exatamente. Então, tudo que a gente hoje, até por necessidade mesmo de trabalho, eu estou aqui no celular, estou trabalhando, estou aqui acompanhando com a senhora. Então, assim, é incrível, porque hoje a gente vive isso. Então, nós temos que aprender a usar. Porque nós, pais, colocamos um celular, e isso a doutora Daniele Bandeira, que eu já trouxe aqui, que é psicóloga, muito querida, ela fala muito, olha, nós colocamos lá o celular na mão dos nossos filhos, fomos nós que demos os celulares para ele, mas nós não aprendemos a usar e não sabemos como ensinar para os nossos filhos a usar. Então, é preciso que a gente aprenda e ensine. É preciso que a gente se conecte com a legislação atual também. Sim. Essa lei 15.211, ela traz esses mecanismos de acompanhamento pelos pais, né? E a obrigatoriedade das empresas que fornecem as plataformas digitais para fornecer serviços em que o pai possa fazer esse acompanhamento, né? Isso é muito importante, não vamos relegar terceiros, não vamos deixar para lá, porque é acompanhando a vida do seu filho, não só na escola, dentro da sua casa, mas no celular também, que a gente vai saber o que eles estão fazendo, né? E a gente vai saber até onde eles podem ir. Exatamente. Então, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.